Cunhado tem irmã. Cunhado que tem mania de brincar. Tudo bem? Bom? Gente, vou botar lá pra baixo, depois eu pego. Vai ser um problema isso aqui. Meu tesoureiro, ele é 4 enorme. Meu tesoureiro tem que me liberar. Você é assim também? Que bonito isso. Tem que eu vinho? Sim, 4. Tudo que vai explicar pra gente é do jeito. É meu, eu tô catando essa. Agora eu vou caçar meu filho. Mas eu demorei pra fazer a história porque eu já tô acostumada com aquele que fica grande. Depois você falar. Vem cá, Viviane. Só depois, Voltando. Não, sabe que eu tinha coleira? Mas ele pediu uns que dava fora de pizza e eu vou ficar esperando. Já de coleira. Aí eu, vai, falando pra ele. Tira a minha, não precisa ali, peraí. Não sei nada assim.
Boa noite. Pode fechar seus olhos? Nós vamos conversar com o Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou esse local para nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que pudemos passar nesse fim de semana. Muito obrigado pelo dia de hoje, Deus, que nesse momento a gente tem a autorização do Senhor, tem a permissão do Senhor para chegar até aqui. E aqui, Senhor Deus, o nosso objetivo é prestar um culto ao Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que esse culto seja agradável ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração também. Pedimos ao Senhor que o Senhor aceite os nossos louvores, aceite a nossa adoração. Ó Pai, em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor confiados. Amém. Você pode ficar em pé? O Salmo de número 96, no versículo 9, diz assim: adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É importante a gente tomar essa condição, de que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, completamente despido da nossa vontade, completamente despido daquilo que a gente está pensando em coisas lá fora, mas que a gente pense inteiramente, que a gente esteja de corpo presente, que a gente esteja com a nossa mente voltada para Deus, o nosso coração, espírito único e vontade de adorar a esse Senhor. E dizer para Ele: Senhor, eu vim para te adorar. Eu vim dizer.
Muito obrigado. Amém. Durante os últimos dias, o pastor da igreja esteve numa conferência fora do país. Estivemos orando por ele. E logo nos seus últimos dias ali, ele fez um alerta para a igreja, pedindo à igreja que orasse por ele, pela vida dele, porque por onde ele estava tinha toda uma trajetória de um furacão, e ele pedia proteção ao Senhor. Nós oramos muito, que o Senhor fizesse a vontade dele, o Senhor sabia aquilo que ia no nosso coração. Mas o furacão, ele passou pelo Haiti e fez uma devastação e matou lá perto de 900 pessoas. Chegou por onde o pastor Tiago estava e matou mais em torno de 10 pessoas. Cada vida que se foi realmente causa muita dor e causa muita tristeza para todos nós. Nós estivemos pensando no cuidado de Deus para com todos os outros que viveram.
Com certeza teve permissão do Senhor para que aquilo acontecesse. Coisas que não sabemos explicar. Dores que nós não podemos apaziguar. Mas uma coisa a gente pode, e tem certeza hoje, que o Deus Todo-Poderoso, Ele preservou tantas vidas. E nós como igreja, como povo que está aqui reunido, na Igreja Batista Redenção, podemos dar glórias ao nome do Senhor, porque o Senhor trouxe o pastor de volta. Podemos dar glórias ao Senhor, porque o Senhor permitiu que tantos outros brasileiros que estavam ali, com o pastor Tiago, puderam voltar. E que tantos outros que moram naquela localidade permaneceram vivos. É esse Deus Todo-Poderoso que nós queremos exaltar nesse momento. Nós vamos louvar, continuar louvando a Ele, dizendo: Senhor, Tu és exaltado. Exaltado sobre tudo e sobre todas as coisas.
Posso dizer, seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Fabiano, Daniela, Laísla. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas crianças que o Senhor mandou. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos presenteado com elas, pela alegria delas, pelo vigor. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem preparado os pastores, Deus, o pastor da igreja, tem preparado os professores da igreja. Deus, muito obrigado, Deus, porque essa igreja tem entendido, Senhor, que vai haver um grande investimento, Deus, nesse departamento infantil. Deus, pedimos ao Senhor que a mensagem que for falada para elas, Senhor Deus, na linguagem delas, fique guardada no coração. Deus, que um dia elas tenham entendimento, Deus, e tomem uma decisão ao teu lado. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, que todas as coisas que elas ouvirem ali, tudo aquilo que elas brincarem ali, Senhor Deus, que elas consigam entender que é para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor também fique conosco, nós adultos, nós mais jovens, Deus, aqueles que já estão mais crescidos, vão ficar aqui ouvindo a tua mensagem pelo pastor Tiago. Que ele também seja usado pelo Senhor para transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para a nossa vida, para a nossa mente. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Nós podemos sentar. Obrigado.
Boa noite, queridos. Espero que vocês não estejam com muito calor. O ar-condicionado do hotel está quebrado hoje, então nós deixamos aqui a janela aberta, não colocamos o nosso banner hoje aqui, para que possa correr o vento, ventilar um pouco. Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí, tá bom? Desde já nós pedimos desculpa, por esse transtorno, que a gente não esperava esse inconveniente hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes Deus quer um culto um pouquinho mais quente, Acho que não é nesse sentido que o pessoal fala que quer um culto quente, Mas no caso, se ficar um pouquinho quente aí para ti, fique tranquilo que eu prometo que não vou falar demais hoje. Como foi falado aqui, estive fora na semana passada, foi o meu primeiro fim de semana distante da rede, desde que nós começamos o culto público, e sempre é difícil sair. É muito bom poder viajar, participar de conferências, mas melhor ainda é poder voltar. E eu fico tranquilo, porque apesar da minha ausência, eu tenho certeza que o pastor dessa igreja jamais se ausenta daqui, porque o pastor dessa igreja é Jesus Cristo. Então ele é o nosso supremo pastor, eu sou apenas um pastor auxiliar dele, e eu posso ir embora, eu posso morrer, eu posso ir para outro lugar, mas ele jamais vai deixar a sua igreja. Amém por isso, Glória a Deus por isso. Depois eu falo um pouquinho da conferência. Queridos, Efésios capítulo 3, se você puder abrir lá em Efésios capítulo 3, nós estamos dando essa série, o que cremos e como vivemos. Essa é a nossa série, é uma exposição da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, o que cremos e como vivemos. E entendemos que esse tema que nós escolhemos, ele reflete muito bem essa carta. É um tema que caiu muito bem, porque é um bom resumo da carta aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos, se você parar para prestar atenção, se você ler os 3 primeiros capítulos, você vai ver que o apóstolo Paulo se preocupa em fundamentar o Evangelho. Ele vai reafirmar para aquela igreja as bases da nossa crença, por isso que nós cremos. Ele fala sobre o Evangelho, ele dedica 3 capítulos reafirmando as bases do Evangelho para uma igreja. Desde já isso nos mostra claramente que o Evangelho não é apenas uma mensagem para ser pregada a não cristãos, mas o Evangelho também é uma mensagem para cristãos. É através do Evangelho que nós crescemos. Então ele fala 3 capítulos, ele estabelece a base do que nós cremos, e do capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo se preocupa em falar sobre a resposta ao Evangelho, como que nós devemos viver. Pessoas que compreenderam quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, como que essas pessoas vivem a resposta ao Evangelho, por isso então como que nós vivemos. E há 2 semanas atrás, nós terminamos o capítulo 2, e queridos, é muito importante nós fazermos um breve resumo do capítulo 2, para você entender muito bem o capítulo 3, tá bom? No início do capítulo 2, preste bem atenção, o apóstolo Paulo começa falando sobre uma verdade inconveniente sobre todos os homens sem Deus. Versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2 são versos pesados, são versos depressivos, são versos que colocam a verdade nua e crua a respeito de quem é o homem. É a dura realidade do homem sem Deus. Talvez as palavras-chave ali são, olha, o homem sem Deus, ele está totalmente perdido. Paulo usa palavras fortes, Paulo usa palavras como, eles estão mortos, eles são escravos do pecado, eles são merecedores da ira de Deus. Essa é a dura realidade do homem sem Deus. Logo no final do capítulo 2, ele mais uma vez volta a falar sobre essa dura realidade, agora não apenas uma perspectiva humana, mas de uma ótica do povo de Éfeso, que eram gentios. Um povo que não era judeu, totalmente separado do povo de Deus, e as palavras ali chave são, ó, vocês eram forasteiros, vocês eram estrangeiros, pessoas sem terra, sem identidade, totalmente distante do povo de Deus. Mas ele conclui, mas não fora do plano de Deus. E no capítulo 2, por 2 vezes, nesse contexto, o apóstolo Paulo usa a palavra mas. Tanto no início quanto no meio, depois de colocar a dura realidade do homem, depois de colocar a dura realidade do povo de Éfeso, dos gentios, ou seja, todos nós aqui que não somos judeus, sem Deus, depois de mostrar essa dura realidade, ele interrompe essas sentenças com essa conjunção mas. E como eu disse aqui, graças a Deus por essa intervenção.
Porque por 2 vezes Paulo diz, vocês eram assim, mas Deus, e ele fala por 2 vezes no capítulo 2, sobre a forma como Deus interveio na história. Paulo diz, vocês estavam indo para lá, mas Deus trouxe vocês para cá. Vocês estavam a passos largos, caminhando para a condenação, mas Deus resgatou vocês. Vocês estavam mortos, mas Deus vos deu vida. Vocês eram órfãos, mas Deus os adotou em Cristo Jesus. Vocês eram forasteiros e estrangeiros, sem identidade nenhuma, mas Deus vos deu uma nova cidadania. E no capítulo 2, Paulo diz como Deus fez isso. E a resposta é, ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Lembra do início de Efésios, capítulo 1 ainda? O Pai planejou e o Filho executou o plano que o Pai planejou. E através de Jesus Cristo, Deus ele cumpriu o seu plano perfeito, o seu plano de resgate, o seu plano de redenção, onde Cristo, por meio da sua morte e da sua ressurreição, resgata todos aqueles que foram separados para a salvação. O resumo basicamente do capítulo 2 é um resumo do Evangelho. Você pode resumir o capítulo 2 em 2 partes, más notícias e boas notícias. Ele começa com a má notícia, quem nós somos e quem nós somos. Somos pecadores depravados, mortos espiritualmente e totalmente separados de Deus. Essa é a realidade do homem. Quem nós somos? Somos pessoas sem lugar no mundo, porque nós somos colocados aqui com um propósito. E sem Deus, esse propósito é perdido. Que nos preste muita atenção, porque isso é muito importante. Deixa eu tentar ilustrar para vocês. Vamos supor que você junte dinheiro para comprar o carro dos seus sonhos. Você tem um carro dos sonhos? Todo mundo tem um carro dos sonhos. Tá? E pensa, se não tem, crie um agora. Pense um agora no carro dos seus sonhos, tá bom? Vamos supor que você junta dinheiro para ir lá comprar à vista o carro dos seus sonhos. Ele é lindo. Ele é totalmente completo. Você até inventou novos itens opcionais para ele. Ele tem aquele cheirinho de carro novo. O banco está aquele cor assim de primeira qualidade, certo? Ele é automático, pós-tomate, tem tudo de automático no carro. Tem direção automática, até piloto automático, direção, não é nem hidráulica, direção elétrica. Você vira com ninguém assim, olha. É impressionante, o carro dos seus sonhos. Tem café expresso, você pode falar se é cafezinho expresso, tem expresso. Você pagou por ele, você juntou dinheiro, você foi lá e comprou, pagou à vista. Você pagou à vista o seu carro. Aí você entra no dia de retirar o seu carro, porque é sempre assim, né? Você tem dinheiro, nunca pode comprar o carro. Você entra por encomenda, aí você espera, às vezes um mês, aquela expectativa. Chegou um grande dia, eles te ligam, seu carro está aqui. E além de expresso, ele faz um lanchinho também. Tem como fala? Aquele negócio que você bota o pão e fecha assim. Sanduicheira, até sanduíche. Mas de gordo esse carro, né? Deve estar com fome, né? Mas você vai lá, chegou no dia, você vai pegar o seu carro. E você entra, é aquele cheirinho de novo, é tudo como você imaginou. E na hora que você coloca a chave, você vira a chave e não liga. O carro não funciona. Aí você levanta, vai para o vendedor que te vendeu o carro e fala, cara, tem um problema no meu carro. Qual é? Ele simplesmente não funciona. E o cara joga para você, não, mas ele é assim mesmo. É para você curtir o interior todo, você fazer seu café, comer seu lanchinho. É quase uma cozinha o teu carro, não é não? Mas ele não funciona, ele não sai daí. E você pode pensar, por que eu queria um carro que não serve a minha locomoção? Não faz sentido ter todos os opcionais, não faz sentido ter todo esse carrão, se ele não funciona para o propósito pelo qual ele foi criado. Quer me tirar desse ponto A e levar para o ponto B. Queridos, essa é a condição da humanidade sem Deus. Ela pode ser muito bonita, ela pode fazer coisas muito legais, mas se você tirar Deus da jogada, a humanidade está totalmente perdida. E essa é a condição que o apóstolo Paulo aqui coloca dos homens sem Deus. Essa é a má notícia, e ele pega pesado na má notícia. Mas graças a Deus que Paulo não para aqui. Porque ele fala no capítulo 2 da boa notícia. E a boa notícia é Deus interviu na história. A boa notícia é Deus enviou Jesus Cristo. A boa notícia é Jesus Cristo viveu a vida perfeita, a vida que você não pode viver, e apresenta essa vida perfeita ao Pai, e Ele voluntariamente se colocou no seu lugar. Quem você era? Um pecador merecedor da ira de Deus. E Jesus Cristo então morre em seu lugar, mas ele não fica morto, ele ressuscita. E se você crê que Jesus tomou o seu lugar, morreu por você, ressuscitou, está vivo, a Bíblia chama isso de salvação. A forma como você
enxerga a vida muda. Tudo muda na sua vida quando você tem esse encontro real com Jesus Cristo. Porque você passa a viver por aquilo que você foi criado, viver para Deus. É isso que Paulo coloca no capítulo 2 com muita maestria. Agora, por que eu contei tudo isso? Por que minha introdução foi tão longa assim? Por que eu contei tudo isso? Por dois motivos. Eu contei tudo isso em primeiro lugar, porque se você está aqui hoje, e veio cultuar aqui na rede hoje, você não sabe nem por que você está aqui, talvez Deus te colocou aqui para que você pudesse ouvir essa introdução. Para que você pudesse ouvir essa mensagem do Evangelho. O Evangelho quer dizer boa notícia. E essa é a boa notícia de Deus para você. Aliás, essa é a melhor notícia que você poderia ouvir em toda a sua vida. Muito melhor do que o nascimento de um filho, que é muito legal, mas a notícia é muito melhor do que isso. É muito melhor do que um título do seu time, ou possível título do seu time, e cheio de hepta e por aí vai, né? É muito melhor do que isso. A melhor notícia é de que Deus resolveu o problema que você tem com Ele. E talvez você nem sabe porque você está aqui, e talvez Deus te trouxe para você ouvir essa mensagem. Mas tem mais. Eu falei também essa introdução, esse resumo do capítulo 2, porque se você já entendeu essa mensagem, e já confiou em Cristo como teu Salvador, e já teve a sua vida mudada por essa mensagem, eu quero falar hoje para vocês sobre a implicação de se compreender cada vez mais isso. Porque no capítulo 2 de Efésios, o Paulo diz, ele fecha o capítulo 2, colocando sobre como que essa mensagem do Evangelho é uma mensagem dinâmica, que cresce cada vez mais em nossos corações, e isso vai nos mudando cada vez mais. E a nossa compreensão do Evangelho vai cada vez mais ampliando, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Se você olhar aí rapidamente com os seus olhos para o final do capítulo 2, você vai ver que o apóstolo Paulo usa até mesmo a ilustração de um edifício. E ele diz que nós somos esse edifício que vai sendo construído à medida que o Evangelho vai crescendo em nossos corações e o Espírito Santo vai trabalhando em nossa mente. Nós chamamos isso de maturidade cristã. E queridos, hoje é um dia para nós conversarmos sobre o que é maturidade cristã. Hoje é um dia para rapidamente nós pensarmos juntos sobre o perfil, sobre as características de alguém que compreendeu o Evangelho e está sendo gradativamente transformado por esse Evangelho. O apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios que esse processo ele é feito de glória em glória. Aos poucos nós vamos sendo trabalhados por Deus, à medida que essa mensagem vai crescendo em nosso coração, à medida que a nossa visão do Evangelho vai ampliando, Deus vai trabalhando em nossos corações e aos poucos nós vamos amadurecendo na nossa fé. E hoje eu quero olhar com vocês, então quais são então, o que nós cremos sobre o que realmente é maturidade cristã. Te pergunto, você se considera alguém maduro, espiritualmente falando? Você que já está nessa caminhada há um bom tempo, você se considera alguém maduro espiritualmente? E a pergunta é, quais são as características? Como que vamos perceber alguém que realmente está crescendo e sendo edificado com esse edifício que Paulo coloca aqui no capítulo 2? Efésios, capítulo 3. Vamos olhar para a vida de Paulo e entender aqui algumas características da maturidade cristã. Efésios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, vai ser o nosso objeto de estudo hoje. E diz assim, olha a palavra de Deus. Por essa razão, eu, apóstolo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do corpo de Cristo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Amém? Vamos orar? Senhor, por favor, nos dá sabedoria e entendimento nesses próximos minutos. Eu oro por mim, pelos meus amigos e irmãos aqui presentes.
para que a Tua palavra nos encontre corações preparados para ouvi-la e corações desejosos de responder positivamente a Tua palavra e a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, por favor, nos dá toda a concentração necessária para que nesses próximos minutos possamos ter um tempo bem dinâmico de prazer em estudar e ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Queridos, vocês precisam ler esses versos tendo em mente a vida de Paulo antes de Cristo. Você precisa lembrar ou aprender talvez quem era Paulo. Na verdade, Paulo tinha um outro nome, chamava-se Saulo, antes da conversão. O apóstolo Paulo, ele era um terrível perseguidor da igreja. Paulo, na verdade, Saulo, era um judeu fervoroso que viu o início da igreja como um perigo terrível para a fé judaica. Então ele se propôs a perseguir a igreja primitiva. Saulo, ele presenciou o primeiro martírio da igreja primitiva, que foi de Estevão. Ele viu Estevão ser apedrejado, e aquilo, ao invés de chocá-lo, o encorajou a fazer mais disso em outras pessoas, em outros cristãos. Então Saulo fez da sua vida, do objetivo da sua vida, perseguir e acabar com esse movimento chamado igreja, em acabar com os seguidores do caminho, se diziam assim, seguidores do caminho. Então esse cara perseguiu, matou e prendeu muitos cristãos. Mas um dia o evangelho alcançou Saulo, e Saulo virou Paulo, e de um perseguidor da igreja ele se tornou um promotor dela. De um carrasco que jogava pessoas na prisão, Paulo se tornou um prisioneiro por causa de Cristo. E aqui ele escreve para aquela igreja de Efésios dentro de uma prisão. Paulo estava preso aqui, por isso ele começa o versículo 1 dizendo que ele era um prisioneiro de Cristo. Os estudiosos afirmam que Paulo estava preso em Roma. Você conhece um pouquinho da história de Paulo, você vai ver que ele pregou nas viagens missionárias e decidiu retornar para Jerusalém. E ninguém via isso com bons olhos. Ele foi até mesmo alertado: Paulo, não volte, se você voltar para Jerusalém, os caras vão te pegar. Porque os judeus não estavam nada contentes em saber que o seu grande perseguidor se tornou o grande promotor da igreja. Mas ele mesmo assim retorna para Jerusalém e é preso. Em Jerusalém ele veio enviado para vários lugares até chegar à prisão em Roma. Aqui era uma prisão domiciliar, uma prisão muito light, tranquila, onde podia receber amigos, receber visitas. Ele apenas tinha só a sua liberdade impedida de ir para alguns lugares, e essa era a prisão que Paulo estava em Roma. Mas essa era a realidade dele. E aqui Paulo vai nos ensinar um pouco sobre a maturidade cristã. Eu quero dividir com vocês algumas características, ou o que nós cremos ser características da maturidade cristã. Em primeiro lugar, cremos que maturidade cristã é ter uma disposição e alegria para o sofrimento. Se você gosta de tomar notas, pode anotar o primeiro ponto. Cremos que maturidade cristã é você ter uma disposição você ter uma disposição e alegria para o sofrimento. Quando Paulo diz que quando ele estava preso, é interessante que, à medida que ele diz isso para a igreja, discorre sobre esse assunto, você não percebe nessas palavras nenhum tipo de sentimento de tristeza, nenhum sentimento de autocomiseração. Você não vê aqui lamento e nem murmuração. Você não vê um apóstolo triste dizendo ó vida, ó céus, ó azar. Pelo contrário, ele está encorajando, ele está animando aquela igreja, como ele fez tantas vezes. O tom aqui dessa passagem é um tom de alguém que está feliz por poder sofrer pelo evangelho de Cristo Jesus. Essa talvez é uma das primeiras características de alguém que está amadurecendo e crescendo e chega a uma estatura de maturidade cristã. É alguém que tem prazer em sofrer pelo evangelho. É alguém que tem alegria em poder participar dos sofrimentos de Cristo. O tom da passagem, do texto todo, é um tom de leveza. Queridos, sofrer pelo evangelho é um sinal de maturidade cristã. E à medida que você amadurece, cresce e vai crescendo, saiba disso, você vai sofrer. E o sofrimento e a perseguição por causa do evangelho é algo bom, não é algo ruim. É algo para se comemorar, não para se lamentar. Em todas as escrituras
Esse é o padrão estabelecido. Aliás, queridos, o nosso alvo é ser como Cristo, o nosso alvo final. E se você conhece um pouco da vida de Cristo, não precisa ser um grande conhecedor, você vai saber que Cristo é um grande exemplo de sofrimento, não é verdade? Se você olhar para a história da igreja, você vai ver que o sofrimento e o verdadeiro cristianismo sempre andaram lado a lado. E nós não precisamos temer isso, pelo contrário, precisamos encarar com naturalidade e até mesmo com alegria. Porque quando sofremos pelo Evangelho, é um sinal de que realmente estamos fazendo a diferença. É sinal de que nós estamos impactando. É sinal que nós estamos sendo luz no mundo em trevas. Você vai sofrer. Queridos, nós vivemos em um mundo onde o certo se tornou errado e onde o errado se tornou certo, não é verdade? Na verdade, vivemos num mundo até mesmo que se acabou com o certo e errado. O relativismo está aí. Não existe mais certo e errado. O que é certo para você, dane-se, o que é errado para mim, não tem problema. O importante é que você viva do jeito que você quiser. Esse é o mundo que nós vivemos. O mundo se tornou um lugar hostil para pessoas que querem levar realmente a fé cristã a sério. Vivemos num mundo onde a fé cristã virou motivo de piada. Hoje mesmo eu estava para alguma música que eu queria ouvir no YouTube já há muito tempo, e embaixo daqueles vídeos, né, correlacionados, a música era música cristã, apareceu um suposto vídeo cristão da Porta dos Fundos. Na verdade, era uma zombaria à fé cristã. E eu já muito tempo parei de ver Porta dos Fundos, mas eu não me segurei, eu cliquei para ver o que eles iam fazer. E de fato, é zombaria o tempo todo com a fé cristã. É esse mundo que nós vivemos. E levar Jesus a sério nesse mundo vai te causar problemas. Mas a maturidade cristã vai produzir em você alegria e serenidade ao enfrentar situações assim. Isso é um sinal de que você está crescendo e amadurecendo. A igreja primitiva entendeu muito bem isso. Eu não sei se você sabe, acho que eu já dividi isso com vocês, mas quando começou a perseguição no meio do primeiro século, a igreja cristã, é interessante que no primeiro e no segundo, onde a perseguição se intensificou, você sabe qual era o grande dilema da igreja primitiva? Sabe qual era a grande pergunta que atormentava os cristãos daquele tempo? Era o seguinte, era: pastor, é lícito eu me entregar voluntariamente ao martírio? Essa era a grande discussão da igreja no primeiro e no segundo século. Eles discutiam se eles podiam ou não voluntariamente se entregar ao martírio, uma vez que a igreja era perseguida, porque eles estavam claro para eles que sofrer por Cristo era um sinal de maturidade cristã. Te pergunto, você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Você alguma vez já passou algum tipo de constrangimento ou situação porque você honrou a Jesus e isso não foi bem aceito naquele contexto? Interessante que perguntas como essa que eu acabei de fazer, normalmente ela nos é colocada em situações hipotéticas, não é verdade? E a nossa primeira reação é dizer sim, claro que sim. Claro que eu estou disposto a sofrer por causa de Cristo. Normalmente a nossa reação é bater no peito, se apresentar de sofrimento, ou até mesmo, se precisar morrer por Cristo, é claro que eu vou. A gente tem às vezes essa ideia de que se nos apresentar uma situação hipotética como essa, nós dizemos que sim, que nós vamos encontrar. É muito comum então encontrar pessoas que hipoteticamente estão dispostas a sofrer pelo Evangelho, mas que não estão dispostas a viver as implicações do Evangelho. É muito comum encontrar pessoas que hipoteticamente estão dispostas a morrer por Cristo, mas que não estão dispostas a viver para Cristo. E essa é a realidade da maturidade cristã. Alguém que sofre, alguém como Paulo, está preso e tem alegria, tem naturalidade de dizer: olha, aconteceu isso, mas eu estou em paz, porque eu honrei a Cristo, eu honrei ao Rei dos Reis. Isso é um sinal de maturidade cristã. Mas tem mais. A segunda característica que a gente percebe na vida de Paulo, nesse texto, sobre maturidade cristã, é o seguinte, pode anotar aí: amor pelos pedidos e amor pela pregação do Evangelho. Essa é uma segunda característica de alguém que está crescendo no Evangelho
de alguém que está sendo inundado pelo Evangelho, e ele vai produzir esses frutos: amor pelos perdidos e amor pela pregação do Evangelho. Paulo dizendo no verso 1, que a razão dele estar preso, ele diz: por amor de vocês, gentios. Paulo amava os gentios. Paulo amava pessoas sem Cristo. E ele amava ao ponto mesmo de ser preso por causa delas, porque ele foi preso por pregar o Evangelho aos gentios. E é interessante que o amor aos perdidos, e quando eu falo perdidos aqui, é alguém que não encontrou com Cristo. Se tem alguém que não encontrou com Cristo, ele está perdido nessa vida. Ele pode encontrar vários amores, mas se ele não encontrar o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, mas se ele não se encontrar com Deus verdadeiro, ele está perdido. E aqui, um amor real pelos perdidos, ele não é teórico, mas ele é um sentimento, ele não é um sentimento gostoso que cresce no nosso coração, não, mas é uma disposição em pregar o Evangelho para estas pessoas. E esse é um sinal de maturidade cristã. Paulo estava tão cheio do Evangelho no seu coração, ele estava crescendo de maneira tão profunda no entendimento de quem é Deus, do que Deus fez por ele, que isso produziu nele um amor real por pessoas que ele nem conhecia, que isso fez com que ele fosse preso por pessoas que ele nem conhecia, que isso fez com que ele nutrisse um amor real por uma igreja como a de Éfeso, como a de Roma, por exemplo, que ele nunca viu. Esse é um sinal de maturidade cristã. Você amar pessoas, se compadecer de pessoas, ter misericórdia de pessoas que não conhecem a Deus. Se você está crescendo na fé, se você está crescendo em intimidade com o Senhor, isso vai te incomodar. Se isso não está te incomodando, é um sinal que você não tem amadurecido na fé cristã. Eu preciso mais uma vez citar o nosso próprio Salvador aqui, que é o exemplo máximo de fé cristã, não é verdade? E o que acontece com Jesus quando ele vai lá e olha para Jerusalém, lá em Lucas capítulo 19, se não me falha a memória, ele se aproxima da cidade e ele chora pela cidade. Ele chora para aquelas pessoas. Ele se compadeceu de cada uma daquelas pessoas perdidas que estavam rejeitando. Esse é o coração de alguém que está crescendo em intimidade, em maturidade com respeito à fé cristã. Queridos, esse sim foi o combustível que alimentava o ministério do apóstolo Paulo. O amor por Deus, o amor pelos perdidos e, consequentemente, o amor pela pregação do Evangelho. Do verso 2 ao verso 7, você lê comigo novamente, você vê que ele vai discorrendo sobre isso. Olha o que ele diz: olha, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês. Qual a responsabilidade? A de pregar o Evangelho para os gentios. Paulo fala sobre essa responsabilidade, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em outras palavras. Que mistério é esse? É a salvação. Aquilo que Deus revelou no tempo oportuno, o mistério de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Ele continua no verso 4, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, a minha compreensão do Evangelho. O mistério é o Evangelho, o mistério é aquilo que Deus fez. Ele diz: olha, a minha identidade, a minha função é expor esse Evangelho para vocês. E esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios, ou seja, todos nós, são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E deste Evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. Paulo então coloca claramente que ele compreendeu o amor pelos perdidos e que esse amor deve ser transformado em pregação do Evangelho. Queridos, eu já estou caminhando para o final, mas nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre pregação do Evangelho, porque esse deve ser o DNA da nossa igreja. Nós estamos aqui somente para isso. A nossa função é realmente pregar o Evangelho que eles não conhecem, que é Cristo Jesus. Não temos outro desejo, nós como igreja, a não ser ver, preste bem atenção, a 60 mil pessoas da nossa cidade que ainda não conhecem a Cristo.
Você sabia que isso é um dado de Macaé? Que pelo menos 60 mil pessoas da nossa cidade não confessam a Cristo como seu Salvador? E eu não estou nem contando daqueles que estão perdidos em igrejas, que estão sendo enganados em muitas igrejas, tá? Estou falando de pessoas que declaradamente são sem religião, que realmente não conhecem a Cristo. Nós não devemos ter outro desejo a não ser ver essas pessoas rendidas aos pés do Salvador. A nossa missão como igreja é participar da história da redenção de Deus para a nossa cidade. Isso começa quando você entende que você deve participar da história da redenção de Deus para a nossa cidade. Porque Deus quer alcançar pessoas, Deus quer salvar pessoas. E para isso Ele vai usar a pregação do Evangelho, a sua pregação do Evangelho. Nós precisamos, queridos, colocar isso em nossa cabeça. Um dos sinais de maturidade cristã que Paulo coloca aqui é o amor pelos perdidos, mas é um amor que te leva a falar aos perdidos. Queridos, eu tenho dificuldade quando a gente apresenta aqui histórias. Dificuldade não, acho que tem o seu lugar de a gente apresentar aquelas histórias mirabolantes e fantásticas dos missionários lá na tribo, no meio dos índios, lá em tal lugar. Isso é muito legal, isso é muito jóia. Mas a gente tem que também dividir as histórias do nosso dia a dia. Precisamos ouvir as histórias dos nossos missionários aqui. Eu quero ouvir histórias do missionário Diogo na Brasdril. Eu quero ouvir histórias do missionário Mateus da faculdade. Eu quero ouvir histórias, as nossas histórias, porque nós somos missionários. Porque nós que estamos crescendo na maturidade cristã, devemos cada vez mais criar compaixão e amor pelos perdidos, e que isso deve produzir em nós uma pregação real do Evangelho. Isso é uma igreja missional, isso é vida missional. É você compreender que você é um missionário urbano, que você está onde está, não para ganhar dinheiro, não para ganhar conhecimento, mas que você está onde está para ser usado por Deus. E quando você compreende isso, você está amadurecendo na fé. Esse deve ser o nosso DNA. Uma igreja voltada para a missão. Uma igreja onde as pessoas da igreja se relacionam com outras pessoas perdidas com essa intencionalidade. Quando foi a última vez que você chamou um colega não cristão para ir na sua casa, comer uma pizza e conversar sobre a vida e abrir oportunidades para em algum momento você falar do Evangelho para ele, falar das boas notícias e das más notícias e das boas notícias? Essa é a ideia. Paulo, à medida que ele ia amadurecendo e crescendo, a reação natural era amar os perdidos e dividir o Evangelho com eles. Deixa eu ilustrar aqui terminando esse ponto. Olha para o lado. Verdade, olha para o lado, olha para trás. Vira para o outro lado e diga, estou brincando. Calma, até que se assustar, mas isso não, estou brincando. Para quem não deu a piada, a gente não pode essa frase virar para o lado, dizer, tá aí, então vamos manter essa vibe aqui não, tá bom? Fique em paz. Mas olhar para o lado é verdade. Olhar para o lado é... Pessoal, que conferência é essa que o Thiago foi, meu Deus do céu, né? Não, agora, você não gostaria de ver aqui, do seu lado, colegas de trabalho adorando ao Senhor Jesus Cristo? Você não gostaria de olhar para o lado e ver aqui o seu vizinho, de mãos levantadas, adorando ao Rei dos Reis? Como eu gostaria, gente. Como meus vizinhos precisam de Jesus. Desculpa. Essa parte não estava no esboço. Eu brinco porque tem um amigo no seminário uma vez que escreveu o esboço todo, né? E ele colocou numa parte assim, chorar nessa parte. Então, isso deve produzir em nós esse desejo de se aproximar deles. Para em algum momento poder falar para eles das más notícias e da melhor notícia que ele pode ouvir. Jesus Cristo salva. Último ponto, para fechar. Um outro aspecto de maturidade cristã que a gente percebe aqui, nesse texto, que nós estamos terminando,
é a sensação constante de privilégio. A maturidade cristã ela produz em nós uma sensação constante de que somos privilegiados. Quando eu leio esses versos, do 2 até o verso 7, eu gosto da linguagem que Paulo usa aqui. Eu gosto sobre como Paulo fala do mistério. Eu imagino Paulo enchendo o peito, dizendo que aquele mistério foi revelado a ele, foi revelado a nós. Que outros homens do passado não tinham entendimento ainda sobre como Deus agiria na história, mas ele teve. Aprove a Deus mostrar para ele de toda a grandeza e a maravilhosa graça dele. Eu gosto do tom desses versos. Você consegue perceber aqui uma alegria e uma sensação de que somos privilegiados. Paulo afirma que ele é um privilegiado ao poder fazer parte da história da redenção de Deus. Paulo afirma que ele é um privilegiado por poder receber de Deus um dom, o dom de pregar o Evangelho aos gentios e compartilhar esse Evangelho com o mundo. Eu creio que, à medida que a gente vai crescendo no entendimento de quem é Deus, o que Ele fez por nós vamos nos sendo inundados por esse senso de que nós somos privilegiados. Se você vir para a igreja, para você é apenas uma obrigação religiosa, semanal, você não entendeu ainda. E quando você compreende, você vem para cá, tendo a sensação de que você é um privilegiado. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, como ele diz lá no capítulo 1. Então você tem esse senso de gratidão, você tem esse senso de que você não merecia, mas ainda assim Deus te alcançou. E a maturidade cristã faz essa sensação crescer cada vez mais e mais na sua vida. Você não prega o Evangelho porque você é obrigado a pregar. Ah, tá vendo lá o ID? É uma ordem. Mas, cara, você não prega por isso. Você prega porque um dia o amor de Deus te encontrou e te constrangeu. E você está cada vez mais crescendo nesse entendimento, crescendo na fé cristã, e você tem a sensação de que você é um privilegiado. Você se sente privilegiado em poder fazer parte da igreja. Você curte fazer parte da igreja. Você tem prazer em fazer parte da igreja. Você tem prazer em poder vir cultuar a Deus com a sua igreja, porque você é um privilegiado. Aprove a Deus revelar o mistério da sua vontade a você. Aprove a Deus te salvar. Aprove a Deus te escolher. Que privilégio. E a maturidade cristã te impulsiona a pensar desta maneira. É assim que nós encaramos o serviço aqui na rede, por exemplo. Ou melhor, é assim que nós devemos encarar o serviço aqui na rede. Temos muitos trabalhos, são muitos setores, é verdade. Algumas vezes desgastante. Ensaiar toda semana, chegar cedo, montar, desmontar. Preparar a aula para as crianças com excelência, e se preparar, às vezes temos que gastar dinheiro e comprar algum material, e separar parte do seu tempo para preparar o estudo de grupo pequeno, e vir para montar, e vir para desmontar. Realmente às vezes pode ficar cansativo. Quando ficar cansativo, sabe o que você deve lembrar? Que você é um privilegiado, que você foi alcançado pela graça e pelo amor de Deus, e que poder responder, que poder de alguma forma agradecer a Deus através dos seus dons e serviços é um privilégio. É isso que deve mover o nosso coração, a nossa mente, o nosso serviço. À medida que uma igreja vai amadurecendo, as pessoas vão cada vez mais se envolvendo e trabalhando para a glória de Deus, porque isso é sinal de maturidade cristã. Queridos, é isso que nós cremos sobre maturidade cristã. Cremos que a maturidade produz em nossa vida uma disposição e alegria para o sofrimento. Cremos que a maturidade cristã nos leva a ter um amor real pelos perdidos e um amor pela pregação do Evangelho. E a maturidade cristã nos dá constantemente essa sensação de que nós somos privilegiados. E nós respondemos então a isso. Respondemos adorando, respondemos contribuindo, respondemos servindo, porque nós somos alcançados pela graça e pelo amor de Deus. Eu não sei em que nível que você está nessa maturidade.
Mas eu quero desafiar você a orar para que o Senhor inunde cada vez mais o seu coração com a graça de Deus, com a graça dele. Para que você cresça cada vez mais no entendimento de quem realmente é Deus, o que Ele fez por você. E que isso produza em você, que isso produza em mim maturidade cristã. Baixa a cabeça, fecha os olhos, vamos orar. Dedique um tempo de oração silenciosa, você e o Senhor. Quando foi a última vez que você sofreu pelo Evangelho? Quando foi a última vez que você sofreu por Jesus Cristo e se alegrou nisso, ao invés de reclamar ou murmurar? Sabendo que sofrer por Jesus é algo bom, porque é um sinal de que você realmente tem vivido uma vida autêntica, de modo digno do Evangelho. Ore para que o Senhor te dê oportunidades disso. Ore para que o Senhor lhe dê a oportunidade de viver realmente para Ele, em toda e qualquer circunstância, custe o que custar. E ore para que isso produza alegria em seu coração. Ore para que isso te faça lembrar de que teu mundo não é esse, de que a vida não é aqui. Precisamos muitas vezes desse sofrimento para nos lembrar da nossa real identidade, que é cidadão do reino dos céus e não deste mundo. Peça para que Deus coloque um entendimento real no teu coração do Evangelho e que você realmente deseje viver para Cristo e sofrer por Cristo, se necessário for. Ore para que Deus enche teu coração nesse instante de amor pelos perdidos. Ore agora nesse instante por amigos, familiares, pessoas próximas de você que ainda não conhecem a Cristo. E peça a Deus, se Ele quiser te usar, que você se coloque à disposição de ser usado pelo Senhor, se assim Ele quiser. Ore por pessoas que você gostaria de ver aqui hoje do seu lado, cultuando a Deus, nessas cadeiras vazias. Agora não só ore, mas coloque à disposição do Senhor para ser usado por Ele, para ir, para se aproximar dessas pessoas, para ouvi-las e para apresentar o Evangelho que transforma, que te transformou. Ore nesse instante, para que Deus te dê essa sensação de privilégio. Agradeça a Deus agora pela tua salvação. Fala, Senhor, obrigado. Se olhar para quem eu era, aquilo que o Senhor fez por mim, agradeça a Deus. E ore para que coloque o desejo real no teu coração de servi-lo. Para que essa sensação de privilégio te impulsione para servi-lo cada vez mais e mais. Para servir a igreja dele. Para fazer cada vez mais com alegria. Para se entregar cada vez mais. Porque essa é a nossa missão. É isso que realmente vale a pena. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de Paulo, por aquilo que tem nos ensinado. E obrigado porque a gente pode olhar para Paulo, porque ele estava olhando para Jesus Cristo. Senhor, produza em nós essa maturidade que estudamos aqui. Faça de nós, Deus, uma igreja que busca crescer no Senhor, para a honra e glória do Senhor. E que essas características sejam presentes, Senhor, em nossas vidas. Senhor, como queremos alcançar pessoas que ainda não te conhecem. Nos dá, Deus, inteligência, criatividade, sabedoria. Nos faz entender que essa é a nossa missão. Queremos muito, Deus, poder trazer para cá, não para a igreja em si, mas trazer para o Senhor, nossos amigos, nossos familiares, pessoas que trabalham com a gente. Como queremos, Deus,
vê-las rendidas aos teus pés, porque isso é o que realmente importa, Deus. Nos dá sabedoria e esse senso de missão, de urgência. Obrigado, Deus, por tudo. O Senhor nos salvou com a tua graça e com o teu amor. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Nós estamos finalizando, queremos cantar mais uma vez uma linda canção. Uma canção que fala de exaltação ao Senhor, uma canção que fala sobre o amor de Deus que nos alcançou. E eu sei que muitos de vocês foram encontrados por esse amor. E como eu disse aqui, se você foi encontrado por esse amor, você traz com você, sim, esse senso de privilégio. Você não merecia, eu não merecia, mas Deus ainda assim me amou e me salvou. Existem várias formas de nós respondermos a esse amor. A primeira é como nós estamos lá atrás, nos entregamos, nos rendemos aos pés de Jesus. Permitimos então que, de certa forma, Ele nos alcançasse, nos transformasse com o seu amor. A segunda é a adoração. A adoração a Deus é uma maneira real de responder ao amor dEle. Quando você canta louvores, quando você responde a Bíblia positivamente, você está respondendo a esse amor. E uma outra forma também é a contribuição bíblica. Uma forma que nós temos também de responder ao amor de Deus. Agora, queridos, a gente tem falado muito aqui na rede sobre contribuição. A gente fala até mesmo no final, muitas vezes, por entender que é essa resposta àquilo que Deus tem feito por nós. Ninguém, em momento nenhum, entrega algo aqui na rede por obrigação. Porque cremos que esse não é mais o princípio bíblico para a igreja de Cristo. O princípio é o coração grato. O princípio é o coração transformado pelo Evangelho e que dá com alegria. Nós temos aqui alguns membros da igreja que assumem compromissos com essa igreja. Esses compromissos são usados para sustentar esse trabalho, usados para pagar esse salão, usados para pagar esse ar-condicionado que nós não temos, né? A gente paga por esse ar-condicionado que não tem, mas são recursos que nós usamos para a própria igreja e usamos com muita sabedoria para a glória de Deus. Então, se você é membro dessa igreja e vai hoje entregar seu compromisso, faça com alegria para a glória de Deus. Coloque em dia o seu compromisso. Se você não é membro, mas quer ofertar, faça livremente. Você não é obrigado a nada. Só não entregue porque acha que você vai entregar 10 aqui para Deus te dar 20 amanhã. Não funciona assim. Nós não cremos nisso. Nós rejeitamos totalmente aqui na rede a teologia da prosperidade. Se você dá com ganância, pensando em ganhar mais, o teu Deus não é um Deus verdadeiro, o teu Deus é o dinheiro. Então não dê, por favor, não dê. Aqui as pessoas que entregam livremente, porque foram alcançadas pelo Senhor e querem poder participar dessa história legal que Deus tem feito através de nós e em nós. Bom, adora o Senhor nesse momento, vamos cantar uma canção linda sobre o amor incrível de Deus e vamos buscar juntos ao Senhor.
Pode sentar, gente. Queridos, nós estamos terminando esse tempo. Eu quero começar com agradecimento, né? Finalizar o nosso culto agradecendo a Deus pela igreja. Então, como foi falado aqui, o Maurício comentou, também disse, eu tive o privilégio de poder fazer uma viagem na semana, fiquei acho que 7, 8 dias fora, e participei de uma conferência chamada Exponation. Talvez dessas duas conferências reúnem talvez perto de 10 mil plantadores do mundo todo. E foi um tempo, acho que eu coloquei só 2 fotos para o pessoal ver, pode passar para mim aí, Vitor, isso. Essa é a conferência, um dos dias da conferência, foi um tempo muito legal, de aprendizado, de crescimento, pode passar. Essa é uma foto de uma das palestras, isso, essa é uma foto do louvor, um tempo muito legal de aprendizado, de crescimento, e que eu tenho certeza assim, que vai ter boas oportunidades de poder dividir isso com todos vocês, e que vai ser muito útil para a nossa igreja, plantação. Então, estou muito feliz e grato a Deus pelo presidente da igreja, que me ajudou, que me enviou, me patrocinou nessa empreitada. Foi um tempo muito legal, tá bom? Muito obrigado aí. Pode passar, então. Pessoal, aniversário da Red semana que vem. Estamos muito animados com o que Deus tem feito em nosso meio. E já completaremos um ano de culto público. Foi 17 de outubro do ano passado. E assim nós estamos vibrando o que Deus tem feito em nosso meio. E queremos agradecer a Deus, fazer um tempo de celebração, de gratidão a Deus. E será semana que vem. Então preste atenção, por favor, no nosso calendário. Começaremos no sábado, no dia 15, aqui nesse espaço, aqui nesse lugar aqui. Temos nosso primeiro encontro, sábado às 19 horas, tá bom? Sábado às 19 horas, com o pastor Roberto Assis, pastor da Plena. Quem já ouviu o Roberto pregando, é um grande pregador. Acho que boa parte da gente tem um carinho muito grande em ouvir o Roberto. Vai ser um tempo muito legal. Queridos, por favor, coloque na sua agenda. Não deixe de estar aqui no sábado, dia 19. A gente nunca faz evento de sábado, acho que é uma vez por ano, e é semana que vem. Então, coloque na sua agenda, vem aqui cultuar e agradecer a Deus pelo dia da Red. Vai ser um tempo bem legal, tá bom? Convide amigos, divulgue o nosso trabalho, né, via Facebook ao longo dessa semana. Sábado, dia 15. Eu falei o quê? 19. Então, não esquece 19, dia 15, tá bom? Você não tinha 19, nem tem 19. 19 horas. 19 horas. Então, sábado 19 às 15 horas, tô brincando, tá? Então, coloca na agenda, vai ser muito bom. Domingo, horário de sempre, aqui, 19 horas. Domingo, dia 16. O pastor Tiago Matos, está lá de Indaiatuba. O Tiago é também pastor da Igreja Batista Redenção. Já ouviram falar esse nome? Redenção, da Rede de Indaiatuba. É uma igreja que nos ajudou demais na nossa plantação, nos inspirando, nos aconselhando algumas coisas. E vai ser muito legal poder trazer o Tiago Marques aqui. Ele falará conosco no domingo e na segunda-feira. Segunda-feira, dia 17, é o dia oficial do nosso aniversário. Nós teremos um culto especial. O Tiago Marques irá pregar. E teremos o Gerson Borges do louvor. O Gerson Borges é um grande pastor, músico e compositor. Assim, da área boa da música brasileira, né, da área da música evangélica brasileira. E é um prazer poder ouvi-lo, vai ser muito legal. Vai ser um tempo bem especial. E aqui tem um aviso importante. Na segunda-feira 17, não será aqui no nosso hotel, será num outro hotel no Blue Tree. Sabe onde fica o Hotel Blue Tree? Ali na Praia do Pecado, sabe? O último hotel da Praia do Pecado será lá às 20 horas, ok? Nós não temos disponibilidade de fazer aqui, não vai caber nesse salão, trazer o Gerson Borges aqui, tem que fazer um salão um pouco maior e será lá na segunda-feira. Bom? Nós iremos divulgar ao longo da semana via o nosso Facebook, via nossas redes sociais. Fique atento, convide seus amigos. Será um tempo bem agradável para agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, tá bom? Passa aqui então pra gente. Falei tudo, né? Falei tudo? Pessoal, grupos pequenos, segunda-feira, 20 horas. Dia de trabalho um pouquinho mais tarde, coloca na agenda. Grupos pequenos, nosso PG, pequeno grupo, no centro, na Glória, no Bar dos Cristais. Se você quer participar, Vitão, levanta a sua mão, procura o Vitão. Ele é o cara certo para você falar e você se envolver num grupo pequeno. Está sendo fantástico. Estamos aprendendo sobre a vida centrada no Evangelho, um baita material, bons bate-papos, boas discussões, vale a pena. Procura o Vitor para você poder fazer parte de um grupo pequeno, tá ok? Estou acabando, passo para frente. Ponto de partida, essa é a nossa classe para pessoas que vão batizar. Se você é um novo convertido, tem frequentado a Red, você pensa e considera o batismo, você quer de fato se identificar publicamente com Jesus,
me procure, já começamos os encontros, ainda dentro de você entrar, esse é o nosso ponto de partida, tá bom? Você pode me procurar no final do culto. E último aviso, pode colocar então o nosso DNA, classe de novos membros. Se você é de outra igreja e está vindo para a Red, quer conhecer melhor o nosso trabalho, todo mundo tem que passar pelo DNA. Todo mundo que faz parte dessa igreja fez o DNA, 8 estudos para aprender sobre a nossa igreja, entender melhor quem nós somos, onde nós queremos chegar, para que você possa fazer parte da nossa igreja. Então você pode me procurar também se você tem interesse. Vamos começar uma turma, provavelmente até o fim de outubro, você me procura, tá ok? E eu creio que é isso? Tiago, dia 22 de outubro, culto de jovens. Joia, 22 de outubro, nosso culto de jovens aqui. Eu ia avisar na semana que vem, mas é bom lembrar já, porque mais alguém vem semana que vem. Eu espero que todo mundo esteja aqui. Mas 22 de outubro aqui, nosso quarto encontro de jovens, terceiro. Nosso quarto encontro de jovens aqui, dia 22 de outubro, 19h30, tá bom? Vamos orar, gente, pela nossa semana? Baixa a cabeça e fecha os teus olhos. Vamos terminar o nosso culto. Se eu puder orar por você, pelos teus desafios que você vai enfrentar essa semana. Ore para que Deus produza em você maturidade cristã através da oração, através da leitura bíblica, e você possa realmente colocar e desenvolver as características que nós estudamos aqui hoje. Ore pelos teus alvos evangelísticos. Ore pela nossa cidade, Macaé. Ore por essa nova política, por esses novos governantes que entrarão no início do ano que vem. Deus tenha misericórdia e piedade de nós. Ore, por favor, pelo Haiti. Deus tenha misericórdia daquelas pessoas. Muita gente sofrendo nesse instante. Ore pela igreja haitiana, para que Deus use a igreja de Cristo lá, para que se faça presente, console as pessoas. Senhor, nós, no início desse culto, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Nós oramos para que o que acontecesse aqui fosse para o Senhor. E temos, Deus, nossos corações assim tranquilos de que a nossa intenção, o nosso desejo foi sempre glorificar o Teu nome. Senhor, temos a certeza de que o Senhor está ouvindo nesse instante todos os corações aqui, todas as orações. Pedimos, Deus, para que o Senhor responda todas elas segundo a Sua vontade. Deus, em nome de Jesus, oramos para aquela nação, pelo Haiti, um país que tem sofrido tanto, terremoto em 2010, agora o furacão. Senhor, tenha misericórdia daquele país, daquelas pessoas, Deus, para que o sofrimento que elas estão passando nesse instante possam prepará-las, Deus, para ouvir a Tua palavra e o Teu Evangelho. Deus, sabemos que a igreja está se mobilizando, missionários estão indo para lá, para que a Tua igreja se faça presente naquele lugar, e para que mesmo em meio a tanto sofrimento, aquelas pessoas precisam de esperança, Deus, e o Senhor é a nossa esperança. Cuida daqueles que nada têm e provê todos os recursos necessários para aquelas famílias. Nos abençoa nessa semana, nos dá toda a sabedoria que precisamos para viver para o Senhor cada dia dessa semana. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de você ir embora, eu queria só reconhecer quem está aqui pela primeira vez. Nós alegramos demais quando pessoas vêm aqui nos visitar pela primeira vez. Quero deixar com vocês um cartãozinho de agradecimento. Se você puder, então, levantar sua mão rapidamente, passar um sinal para que a gente possa identificar você. Isso, tem bastante gente hoje de primeira vez. Se você puder preencher para a gente destaca o cartãozinho com a bala que fica com você. E aí você pode entregar na recepção na sua saída. Nosso muito obrigado. Que bom que vocês escolheram a Red para cultuar a Deus. Nosso desejo é que vocês possam voltar mais vezes. E ali atrás, bom.
Matheus e Jordana estão com a gente hoje, né? Que alegria receber vocês, novos cidadãos macaenses, né? De mudança de Cabo Frio para cá. Sejam bem-vindos à nossa igreja e à cidade também. Espero que gostem. Nossas praias são bem mais belas que a Cabo Frio. Não falei besteira? Vocês verão. Faltou alguém? Alguém foi omitido na distribuição? Não? Todo mundo ganhou o papelzinho? Show de bola. Nosso muito obrigado. Que bom que vocês vieram. Um fim de semana a todos. E até sábado. Se Deus quiser. Um abraço, gente.